1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 ao 24. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, como amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isto. Esse texto que nós acabamos de ler está nesta primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Esta carta foi, na verdade, o primeiro texto escrito no Novo Testamento. Paulo escreveu esse texto antes mesmo dos evangelhos serem escritos e traz para nós um entendimento muito claro acerca de como Deus quer nos tratar, de como Deus deseja que nós nos comportemos nesta vida aqui, como igreja selecionada por Ele, sustentada por Ele, até a volta do seu Filho Jesus. Por que Paulo escreveu essa carta aos Tessalonicenses? Por que de uma forma muito específica ele vem tratar desse assunto com aqueles irmãos? A gente precisa compreender o contexto. A cidade de Tessalônica, onde estava esta igreja, era uma cidade muito famosa, uma cidade localizada na interseção de duas grandes estradas romanas, uma sendo a principal da Itália para o leste e uma outra que ligava o Danúbio até o Mar Egeu. Nesta cidade de Tessalônica ficava um porto muito famoso e que concentrava grandes rotas econômicas importantes, de forma que os moradores dessa cidade eram moradores que gozavam de uma certa condição financeira, de um certo conforto. E isso trazia para eles, às vezes, uma inquietação na alma, uma ansiedade. Não por problemas econômicos, mas aqueles problemas que, ao longo da vida, quem já conheceu a Jesus, ou quem quer ter experiências no campo da sua espiritualidade, começa a sentir e a perceber. Tessalônica era uma cidade que foi escolhida pelos romanos para ser uma das províncias principais da Macedônia. E ali houve uma batalha de Filipos, conhecida como Batalha de Filipos, e a partir dessa batalha, Tessalônica se transformou em uma cidade livre. Isso também pôde trazer para eles uma certa tranquilidade no que diz respeito à sua religiosidade ou espiritualidade. Essa carta foi escrita para uma igreja que, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, consta a forma como ela foi criada. Na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo estava acompanhado de Silas e Timóteo. Eles chegaram até Tessalônica, começaram a pregar o evangelho na sinagoga, ficaram ali por cerca de 3 semanas, depois tiveram que sair, mas continuaram pregando o evangelho. Até o momento em que foram praticamente expulsos, então se refugiaram na cidade de Bereia e ali continuaram a sua viagem missionária. Mas agora Paulo volta ao seu coração, certamente que guiado pelo Espírito Santo, para algo que estava acontecendo no meio daquela igreja. Ele já não estava mais na cidade de Tessalônica, mas soube, por meio de Timóteo, o que estava acontecendo ali. A ansiedade estava tomando conta do coração dos irmãos daquela igreja. E parem e pensem comigo como que
Não existe nenhuma outra coisa que nos impeça mais de estarmos de forma tranquila, do fluir do Espírito Santo na nossa vida, do que a ansiedade. Existem pelo menos 3 tipos de ansiedade que perturbam a alma de qualquer pessoa, e uma especificamente na vida do crente. Existe aquela ansiedade por conta de questões físicas e materiais, problemas às vezes de enfermidade, são problemas com relação ao seu ambiente de trabalho, insatisfação, necessidade de mudança. O segundo tipo de ansiedade é aquela que vem agir sobre a nossa alma, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções. Mas existe um terceiro tipo de ansiedade, que é a ansiedade espiritual. Talvez essa não seja muito comum, porque ela reside na mente daquelas pessoas que já têm um discernimento acerca da espiritualidade. E como o apóstolo Paulo era tricotomista, o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Então, as pessoas que eram discipuladas por ele tinham esse discernimento. O espírito era a maneira pela qual o ser humano se relacionava com Deus. Lembrando daquele texto que Jesus falou com a mulher samaritana, à beira do poço, em Sicá, e Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem, se relacionem com ele em espírito e em verdade. Então, as ansiedades espirituais, elas estão presentes, na maioria das vezes, na vida do cristão. E aqui, de uma forma muito específica, Paulo estava falando para uma igreja composta por pessoas que estavam passando por esse tipo de problema. Eles estavam ansiosos por saber, por exemplo, questões com relação à volta de Jesus. Estavam preocupados porque alguns dos seus parentes, alguns dos seus irmãos estavam morrendo. Se convertiam, iam para a igreja, aguardavam a volta de Jesus, porque para muitos era iminente. Mas não acontecia. Então eles estavam se perguntando, e agora? O que aconteceu com eles? Então o apóstolo Paulo vem trazer explicações com relação a estas questões espirituais. Mas, trazendo para o contexto nosso, quem aqui nunca passou por uma situação de ansiedade espiritual? Normalmente a gente está lidando com dificuldades e a gente vê o crente fazendo uma conexão entre esses outros 2 lados da sua vida com o campo da espiritualidade. Se são problemas na área financeira, na área profissional, se são problemas de ordem de saúde ou enfermidade, ele associa com a sua espiritualidade. E ele ora e ele pergunta: Deus, até quando o Senhor vai me fazer esperar por esta mudança, por essa transformação, por essa restauração? E quando o crente começa a perguntar para Deus dessa forma, ele está demonstrando, ele está externando a sua ansiedade. E alguns até dizem: o tempo de Deus ainda não chegou. Ou vamos aguardar o tempo de Deus. A vida emocional, sentimental, a gente vê também. Então ele faz essa conexão da sua vida emocional com a sua vida espiritual. Ou seja, Deus está presente no ser humano de uma forma completa, em toda a sua vida. Então gera uma ansiedade espiritual. E muitas vezes gera uma confusão, porque quando a gente diz, isso não é o tempo de Deus, ou quando a gente diz, esse é o tempo de Deus, a gente está colocando a nossa interpretação humana e pessoal, que é a falha, envolvendo o agir de Deus, que é perfeito, que é divino e que é soberano. Então, muitas vezes, Deus não agiu ainda, porque está esperando uma mudança no nosso ser. É para nós agirmos primeiro. Outras vezes, nós realmente temos que descansar no Senhor e esperar o momento certo da bênção chegar. Mas quando a ansiedade espiritual toma conta do nosso ser, essa confusão é gerada. E a igreja em Tessalônica, ela estava vivendo esse tempo de confusão com relação a essas questões espirituais. Então, um dos pontos que o apóstolo Paulo aborda na sua primeira carta aos Tessalonicenses, vem tratar dessa inquietação que estava tomando conta do coração, das mentes daqueles cristãos, com relação às dúvidas sobre a volta de Jesus. Então, no capítulo 4, 1 Tessalonicenses, a partir do verso 13, o apóstolo Paulo diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou seja, contra aqueles que morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu,
Cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram. Olha como o apóstolo Paulo traz à luz essa questão de uma forma simples. Aqueles que morreram convertidos, ou seja, já tinham entregue sua vida a Cristo, certamente que seriam ressuscitados com Cristo. Paulo fala sobre o arrebatamento. Mais adiante, no versículo 15, ele diz: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aqueles que dormem, ou seja, os que já morreram. E aí ele dá uma explicação sobrenatural, provavelmente segundo aquelas visões que ele recebeu do Senhor Jesus na sua conversão. Ele diz: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui está claro que haverá uma ressurreição daqueles que morreram, mas que já tinham sido salvos por Jesus, de forma que todos possam presenciar a promessa de Deus com relação à vinda do Senhor. E no versículo 17 ele fecha a questão dizendo: depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, não aqui na terra. E assim nós estaremos com o Senhor para sempre. Então Jesus vem, ainda não será o final dos tempos, ele vem trazendo aqueles que já estão no céu com ele. Nesse momento, eles recebem um corpo glorificado, então essa é a ressurreição dos mortos em Cristo. Eles testemunharão juntamente com os que estiverem vivos. Por exemplo, se Jesus vier hoje, nós presenciaremos a volta do Senhor. Ele não pisará ainda nesta terra, nesse chão, ainda não estabelecerá o seu reino aqui entre nós. Mas os que estiverem vivos, salvos por ele, serão arrebatados, deixarão esse corpo e irão para o céu, juntamente com aqueles que já estavam lá. Esse será o momento da primeira volta do Senhor Jesus. Então assim Paulo põe fim a esta questão e tranquiliza os cristãos de Tessalônica, dizendo: olha, fiquem tranquilos, porque o lugar de vocês que já se entregaram a Cristo está reservado. Como quem diz, o principal não está em quando Jesus vai voltar, mas quem ele vem buscar, e como vocês, como nós, deveremos nos portar até a volta do Senhor Jesus. Então Paulo vem explicar o que fazer e como a igreja deve viver enquanto Jesus não volta. E esta é uma questão secundária que eu gostaria de aplicar à nossa vida hoje, porque nós estamos vivendo esse tempo de esperança na volta de Jesus. Mas como viver? E a questão está não somente na ansiedade que nós temos que vencer, a ansiedade com relação às questões materiais e físicas, a ansiedade com relação às questões emocionais e sentimentais, e a ansiedade espiritual. E na vida do crente, as três formas como elas se correlacionam entre si. Então Paulo vem falar que o cristão, em primeiro lugar, não deve ter uma vida ociosa. O cristão deve estar esperando Jesus, servindo, trabalhando para o reino de Deus. Olha o versículo 14 do capítulo 5. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. E o que Paulo está falando aqui é justamente uma receita que Jesus já tinha dado. Certa vez Jesus chegou a dizer, João capítulo 9, verso 4, eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Essa palavra é para mim, é para você. A melhor maneira de nós vencermos as ansiedades, as inquietações da nossa alma, é servindo ao Senhor, é nos envolvendo com a obra dele. A segunda forma que Paulo traz, ele diz que o cristão não deve ser vingativo, não deve ser rancoroso. Versículo 15, ele diz: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Nesse ponto que a igreja do Senhor Jesus precisa parar e refletir. Temos vivido dias de muita intolerância, e às vezes fica difícil o relacionamento. Naquele tempo eu creio que a dificuldade não era essa.
Mas se Paulo vem escrever para os cristãos, segundo o que ele estava sabendo, o que estava acontecendo naquela igreja, trazido pelo Timóteo, seu filho na fé, então com certeza algum tipo de problema, de intolerância, de dificuldade de relacionamento estava acontecendo ali. E ele diz: sejam bondosos uns para com os outros, não retribuam o mal por mal, e apliquem o seu coração de forma indiscriminada a todas as pessoas, sem distinção. Eu creio que um outro problema que nós temos vivido é a questão da discriminação. Uma discriminação, muitas vezes, no campo da espiritualidade. Nós não conseguimos suportar, no sentido de tolerar, o agir de Deus, no tempo que é de Deus, nesse caso se aplica isso, na vida do outro. Muitos casais hoje têm buscado a justiça para a separação conjugal, porque um se converteu e não conseguiu mais viver de forma harmoniosa com o outro que ainda não se converteu. Então a gente precisa pensar sobre isso e ver que é uma realidade bem presente na nossa vida. Como que nós temos que lidar com o outro? Se alguém te magoar, não deixe isso virar um rancor. É isso que Paulo está falando. Jesus falou de forma mais profunda: se alguém bater na sua face, ofereça a outra. Paulo não está dizendo nem isso, mas não deixe que a ofensa se transforme numa mágoa e que essa mágoa se transforme num rancor, num ódio. A Bíblia diz: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Porque a ira não é um pecado, mas o rancor e o ódio sim. Não há nada que destrua mais, que adoeça mais o ser humano do que o rancor. Um terceiro aspecto abordado pelo apóstolo Paulo, ele vem dizer que o cristão deve buscar alegria, mas uma alegria diferente, a alegria que lhe é peculiar, a alegria que vem do Espírito Santo. Esse é o melhor remédio contra qualquer tipo de ansiedade. Você encontrar sempre um refúgio na alegria que vem do Espírito Santo na sua vida. Paulo também escreveu sobre isso aos Filipenses. Se aqui aos Tessalonicenses ele simplesmente disse: alegrem-se sempre, está no versículo 16 do capítulo 5. Quando ele escreveu aos Filipenses, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4, ele fala a mesma coisa. E é interessante que quando Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava preso. E o assunto que o Espírito Santo falou para ele tocar, e com a autoridade de quem era um apóstolo, que vivia no domínio do Espírito Santo, o assunto era alegria. E a gente se pergunta, como que alguém que estava preso porque pregava o Evangelho de Cristo, seja injustiçado pela sociedade, pela justiça, como que alguém que estava nessa situação conseguia se sentir alegre e ainda recomendar aos outros que fossem alegres? Filipenses 4,4 ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. A mesma coisa que ele escreveu aos Tessalonicenses. Mas ele vai mais a fundo aos Filipenses, ele diz: novamente direi, alegre-se. Ele reforça, e ele diz: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Ou seja, sejam pessoas consideradas amáveis, pessoas boas. E ele fala: perto está o Senhor. Como quem diz, Jesus está próximo de vir. Não há tempo a perder. Não deixem se tornar cativos pela ansiedade ou por qualquer tipo de ansiedade. Mas aí Paulo, aos Filipenses, ele faz uma associação dessa alegria que vem do Espírito Santo, a alegria no Senhor, ele faz uma associação com a oração, a necessidade que todo crente tem de associar a sua alegria a uma vida de oração. Como quem diz, o crente que não ora também não pode ser um crente alegre no Espírito. Ele fala no versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Você tem reagido assim diante das ansiedades que têm tentado tomar conta do seu coração, da sua mente? Você tem reagido dessa forma?
Você tem buscado refúgio na oração? Deus sabe mais do que o que está acontecendo com você. Ele sabe da causa, Ele sabe do tratamento, Ele sabe o final que isso vai ter. E é por isso que na oração a gente encontra o remédio, irmãos, para as nossas ansiedades, porque a gente se debruça no colo de Deus quando a gente ajoelha e ora. Quando a gente se abre verdadeiramente diante do Senhor com fé. E só você para saber como você está orando. Como está o seu coração, como está a sua alma, envolvida ou não pelo colo de Deus. Quantas decisões nós tomamos de forma racional, mas movidos por um sentimento, ou cativos pela ansiedade. Nos apressamos e erramos. Não conseguimos aguardar uma resposta de Deus. Eu lembro de Sara, esposa de Abraão. Deus falou para ela, você vai ser mãe. Ela com cerca de 75 anos de idade, não acreditou que fosse ser daquela maneira natural. E ela então interveio. Interveio nos planos de Deus. E ali, ela fez com que o seu esposo tivesse relações com uma de suas concubinas, Agar, e tivesse um filho. A cultura judaica explica isso, porque quando uma serva tinha um filho do seu senhor, e o parto era feito pela sua senhora, aquele filho lhe era por direito, mas não era um filho de fato. E não era assim que Deus tinha dito que iria acontecer. Então, pela ansiedade, agindo de uma forma abrangente, tanto no campo da espiritualidade, quanto no campo da emoção, ela toma uma decisão. Ela leva o pecado para dentro da sua família, tenta dar um jeitinho, tenta ajudar Deus. Olha só, irmãos. E quantas vezes nós não agimos assim hoje? Então Paulo diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, mas com ação de graças, ou seja, sejam agradecidos, apresentem os seus pedidos a Deus. E no versículo 7, Paulo dá a receita para você ter uma vida alegre no Espírito Santo. Ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E finalmente, irmãos, aí ele fala, uma sequência de atitudes, de valores e conceitos que o cristão deve ter e buscar. Ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Está dizendo, você não vai encontrar felicidade, alegria no Senhor, enquanto você estiver vivendo no campo da ilusão. Se você não estiver caminhando no chão da verdade, não haverá alegria do Senhor na sua vida. Ele diz, tudo que for nobre, tudo que for correto, justo, tudo que for puro. Você precisa avaliar os seus sentimentos, aquilo que move as suas decisões. Jesus tomaria as mesmas atitudes que você? Existe pureza, ausência de maldade, de malícia. Você pode lidar com seu irmão, você pode fazer negócios com outras pessoas, você pode até lidar dentro do seu casamento, sempre se policiando com relação à maneira como você vai tratar o outro e esperar algo que vem do outro. Quando a Bíblia diz que nós não podemos defraudar o nosso irmão, é nesse sentido de não tirar proveito dele, de forma alguma. O coração do crente tem que estar puro. Puro em todas as suas intenções e atitudes, todas as suas ações. Ele continua dizendo, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor nisso, então pensem nessas coisas. Por último, eu vejo o apóstolo Paulo ensinando que a alegria do cristão, ela tem que estar acompanhada de uma vida de oração. Então no versículo 16 ele fala, alegrem-se sempre, mas no versículo 17 ele fala, orem continuamente ou orem sem cessar. E a Bíblia mostra vários exemplos, irmãos, de pessoas que foram bem-sucedidas
E a razão do sucesso dessas pessoas estava na vida de oração que elas tinham, a praxis de oração. Não é aquela oração que é movida simplesmente por uma necessidade do momento. Você está em apuros, você está passando por uma situação da pior possível que você já passou, então você vai recorrer a Deus como sendo a última instância. Não é essa a oração. Essa também pode ter um efeito, mas o texto do apóstolo Paulo está falando a vida daquela pessoa que em todos os momentos está em constante oração. Seja nos momentos de lutas, seja nos momentos de dificuldade, ou seja nos momentos de glória ou de vitória. Se você acordou hoje, irmão, você já tem um motivo para orar. Se você tem questões para resolver, você já tem um motivo para estar diante de Deus em oração. E quanto maior for a tua agenda, eu te recomendo um maior tempo de oração no primeiro instante do seu dia. O que é diferente do que a maioria das pessoas fazem. Se você tem uma agenda com muitos compromissos, com tantos problemas, a primeira coisa que você vai é se aplicar à solução desses problemas. E a palavra de Deus está nos dizendo é justamente o contrário. Se você tem muitos problemas para resolver, invista mais tempo em oração, na presença de Deus, que abrirá caminhos, resolverá outros tantos problemas, facilitará o teu caminhar. E tantos outros problemas que poderão ser evitados pela própria mão do Senhor, agindo a seu favor. A Bíblia mostra vários exemplos. Josué foi tremendo. Apesar de novo, ele foi muito bem sucedido. Ele chega diante dos líderes de cada pai de família, de cada chefe de tribo, e diante daquele momento de conquista, ele diz: olha, vocês precisam tomar uma decisão hoje. A qual Deus vocês vão servir? Se é o Deus dos amorreus, se é os deuses dos ferezeus, dos jebuseus, ou se é o Deus verdadeiro. Porém, eu já tomei uma decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué vai liderar o povo numa guerra lá em Gibeon. 5 povos diferentes, com 5 exércitos, 5 reis se uniram e foram atacar os gibeonitas, e era um povo amigo do povo de Deus. Eles pedem socorro, Josué vai com o exército do Senhor. E a batalha se torna renhida, fica difícil, era necessário o alongamento do dia. Josué tem condição de orar para pedir: Senhor, faça com que este sol dure mais tempo. E a Bíblia diz que ele orou e a terra parou. A gente aprende que o sol parou. Fisicamente foi a terra que parou. O que importa é que Deus se manifesta na vida de quem ora. Aprenda isso. Não imponha limites para Deus nas suas orações. Você precisa tão somente abrir seu coração, externar sua ansiedade ou o que for, e dizer: Senhor, eu confio em Ti. Você precisa confiar que Ele vai agir. Um outro homem que também teve sucesso na sua vida porque foi um homem de oração, foi Josafá, rei de Judá. E Josafá, numa situação como essa, vivida por Josué, um pouco diferente, porque Josué foi até a batalha em socorro de uma nação vizinha amiga. Mas agora está Josafá, dentro de Jerusalém, capital de Judá, vivendo na tranquilidade de alguém que estava ali todos os dias se relacionando com Deus, cultuando ao Senhor, e de repente 3 povos unem os seus exércitos e vêm contra Judá. Os amalequitas, os moabitas e os moradores do monte Seir. E chega a notícia, pegando Josafá desprevenido, despreparado a nível bélico, ou seja, seu exército não estava armado, mas totalmente preparado a nível espiritual. Qual foi a reação de Josafá? Ele reuniu seu povo e orou. Mais do que isso, decretou um jejum. Segundo o livro das Crônicas, no capítulo 20, você encontra essa história com detalhes. E você vê um homem importante, um estadista, um líder político,
demonstrando a sua espiritualidade sem vergonha. Ele mostra as suas fragilidades diante do seu povo, a quem liderava, mas ele mostra a força do Deus a quem ele servia. É assim, irmãos, que nós vamos vencer. E Deus levantou um profeta ali naquele momento, para dizer para Josafá e para todos que estavam lá, que aquela batalha não era do povo, mas era de Deus. Deus haveria de lutar por eles. E foi assim que aconteceu. Josafá reuniu o exército, mas mandou os levitas na frente, os adoradores, eles iam tocando e louvando a Deus. Nunca se viu isso em momento algum, em história nenhuma. A arma que eles tinham era a sua fé. Primeiro pelotão tinha como armamento o louvor, a adoração e um coração movido pela fé, que lhes dava coragem de enfrentar o seu inimigo de frente, sabendo que era Deus que estava com eles. Resumindo a história, irmãos, os 3 exércitos inimigos tiveram desentendimento, e Deus tem esse poder, e quando o exército de Deus chegou, só encontrou corpos, e pôde levar para casa os despojos de uma guerra que eles não lutaram, mas que o seu Deus lutou por eles. Eu vou trazer um terceiro e último exemplo, no campo da ansiedade por conta de enfermidade ou saúde. O rei Ezequias, vivendo tranquilamente em seu palácio, de repente ele adoece. Aí ele recebe a visita do profeta. Chegou o homem de Deus, vai orar por mim e eu serei curado. Não é assim que a gente poderia esperar se estivesse no lugar de Ezequias? Mas a palavra que Deus deu ao profeta foi: arruma a tua casa, porque os teus dias estão contados. Essa doença é para a tua morte. Aí Ezequias vira para o lado, se volta para Deus, pede perdão por tudo que ele se lembrava, evoca um passado de pactos, de alianças que Deus tinha feito com seus pais, e assume um propósito de viver de uma forma diferente. E mudou o coração de Deus. Isaías ainda estava no pátio do palácio quando Deus disse para ele: volta lá e avisa para Ezequias que eu mudei o meu coração. Eu vou lhe acrescentar 15 anos. Foram 15 anos acrescentados a Ezequias. Mas eu quero dizer que o remédio está na oração. Oração que se faz a um Deus maravilhoso, que nos conhece, que nos sonda, que sabe a origem do nosso problema e que sabe a solução e que pode agir em nosso favor. Que você possa dar continuidade à sua vida como Ezequias deu, para que você possa ver os seus inimigos derrotados como Josafá viu. Não perca tempo. E hoje é um dia de reflexão, mas é um dia de transformação também. Em nome de Jesus, deixe Deus agir por você.